A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 18 de janeiro de 2023, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar do seguinte tema: tratamento adequado de conflitos. E para isso, o nosso convidado já é sócio do Direito no Ar, está sempre aqui participando, sempre brilhando com toda a inteligência e capacidade que tem, é o juiz estadual, doutor Alexandre Abreu. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Direito no Ar, e acho que o senhor devia, por gentileza, começar explicando para os nossos teleouvintes o que seria exatamente o tema de hoje: tratamento adequado de conflitos. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, Heraldo, ouvintes da Rádio Timbiras, do programa Direito no Ar e todos os que nos acompanham. É sempre uma alegria participar desse encontro, desse bate-papo e de compartilhar com os ouvintes e demais pessoas que têm acesso. Hoje em dia a nossa comunicação já está ilimitada, atinge universos que a gente nem consegue imaginar, que como nós podemos trazer uma reflexão sobre o tema. E a grande indagação, Heraldo, e isso é muito importante que a gente faça, é justamente a conceituação. O que aconteceu? Nós começamos a ter uma dificuldade de compreensão de três expressões que vêm sendo utilizadas com muita frequência, como se elas fossem a mesma coisa. A primeira delas é tratamento adequado de conflitos. Tratamento adequado de conflitos, eu diria que é o gênero, a matriz de todas as formas dos outros conceitos que nós iremos falar aqui hoje. Ela representa toda a maneira, todo o manejo humano que são utilizados para poder resolver um problema. Desde a linguagem clara, do problema o acesso à tecnologia, as orientações, direito informacional, um processo judicial, uma solução extraordinária, ou seja, toda e qualquer forma de diálogo que sirva para clarificar os interesses e escolhas para que evita o surgimento de conflitos ou para que resolva um conflito, pode ser chamado de tratamento adequado de conflito. O segundo conceito vem a ser solução alternativa de conflito. Alguns doutrinadores não gostam de alternativo, porque quando nós usamos solução alternativa de conflito, nós estamos falando da alternativa que seria o não judicial. A solução buscada na arbitragem, na conciliação, na mediação, na negociação ou qualquer outro meio não judicial para resolver um problema já originado. Entenda,
Tratamento adequado de conflitos tem função até preventiva, modos de evitar conflito. Solução alternativa de conflito são soluções aplicadas não judiciais que impõem uma resposta a um conflito já existente. E o terceiro conceito que nós precisamos fazer com que ele entre no nosso diálogo são soluções consensuais de conflito. Soluções consensuais de conflito é a solução construída democraticamente pelas partes, e essa solução consensual ocorre dentro ou fora do processo judicial. Então, esses três conceitos, tratamento adequado de conflito, gênero, solução alternativa de conflito, espécie de solução extrajudicial e solução consensual de conflito, que são as soluções democráticas, judiciais ou extrajudiciais, são os temas que hoje está bastante em debate dentro do universo jurídico e sobre o qual eu me disponho a conversar com vocês e trazer algumas ideias sobre essa questão. Maravilha, doutor Alexandre, ficou muito claro, muito didático, né? Nós temos o tratamento adequado de conflitos, que seria um guarda-chuva, e sobre esse guarda-chuva nós teríamos a solução alternativa de conflitos, que seriam aquelas extrajudiciais, já conhecidas, da conciliação, da mediação, da negociação, da arbitragem, e as soluções consensuais de conflitos, que podem também utilizar esses meios, ou até mesmo para processos já ajuizados. Me parece que é isso. Se eu não estiver incorreto, o senhor pode nos esclarecer melhor. Então, vamos lá. Vamos começar falando, porque eu acho que pelo fato do senhor ser magistrado, embora eu lhe conheça, sabe que o senhor é um estudioso profundo desses assuntos, dos assuntos ligados inclusive à tecnologia também, mas eu acho que pelo fato do senhor ser magistrado, a sua preocupação acaba sendo mais em prevenir novos processos, porque há vários mecanismos para que isso aconteça e a sociedade às vezes conhece, não utiliza por isso, e acaba ajuizando demandas que poderiam ser facilmente resolvidas, não é? Embora, claro, também o senhor tenha preocupação em atender às demandas que o senhor recebe no órgão jurisdicional no qual o senhor atua hoje. Então, vamos começar por aí, pelas soluções alternativas de conflitos. Ok. Pensando em soluções alternativas, é claro, nós vamos encontrar aí uma nova gama de modalidades. Não só a conciliação, mediação, negociação e arbitragem, mas as derivações desses mecanismos. Às vezes, uma composição de um com o outro. Por exemplo, a conciliação é uma solução em que as partes são chamadas a conversar para uma solução consensual, em que um facilitador, no caso o conciliador, faz um diálogo de aproximação, inclusive com algum exercício de poder, dentro desse entendimento, sugerir propostas de resolução. A arbitragem, por outro lado, é uma condução de um estudioso técnico, que, pela sua competência, consegue construir uma solução que as partes aderem a esta solução por força de um contrato. Então, nós temos dois mecanismos distintos que, de repente, se fundem e ganham repercussão nos modelos novos de licitação para contratos de obra pública, que são chamados os comitês de resolução de disputa ou dispute boards, que é um conjunto de profissionais com qualificação técnica. Imaginemos uma obra de engenharia, e esses profissionais com qualificação técnica são chamados para pontualmente dirimir uma questão controvérsia, mas essa questão controversa não funciona como uma arbitragem positiva, mas como uma conciliação sugestiva. Essa equipe sugere, as partes aderem e, portanto, a controvérsia é resolvida, não por um conciliador, mas por um grupo de pessoas qualificadas a resolver. Então, Heraldo e ouvintes,
Eu trago esse ponto para justamente a gente começar a desmistificar a ideia de que só existe conciliação, mediação e arbitragem. Nós estamos experimentando a cada vez mais multiplicidades de fenômenos. Por exemplo, nós temos dentro da mediação o conceito de que é uma atividade que executa entre as partes em conflito a possibilidade da rediscussão de origens do problema, inclusive fatores de ordem emocional que motivaram o desentendimento entre as partes, para que, superados esses fatores de transtorno, de desconforto, a relação possa fluir harmonicamente. Mas ainda não ficou muito bem conhecido de todos a chamada transmediação, que é um tratamento focado exclusivamente no indivíduo e não no par de pessoas em conflito. Então, imaginemos, e isso está se tornando muito comum, a dificuldade de relação de um cuidador familiar de uma pessoa idosa, incapacitada, em especial quando a gente fala do Alzheimer. Como conviver com esta relação sem que o cuidador, que é a pessoa que sofre os transtornos, os desconfortos daquela relação, fortaleça essa situação e acabe dificultando a relação e a convivência com a pessoa doente. Então, o trabalho desenvolvido é um trabalho de outra ordem. É um trabalho em que você chama exclusivamente uma das partes e num processo de reflexão, num processo de aprendizagem de convivência, você trabalha essa pessoa para que ela se fortaleça, para que ela se sinta capaz de conviver com a pessoa doente sem que isso lhe traga um desgaste, um desconforto, uma insuportabilidade de vida. Então, a gente começa a perceber que ganha força, ganha dinamicidade, essas multiplicidades, essas variações de métodos de tratamento adequado de conflito, alternativos à solução judicial, que quase sempre está vinculada, limitada, presa a uma norma, uma lei, uma jurisprudência, um precedente objetivo que trata todos os casos com uma mesma resposta. Esse ganho maior que os meios alternativos trazem, em especial os meios consensuais, para poder flexibilizar respostas, adequando o resultado às necessidades e capacidades de cada uma das partes, é a grande qualidade dessa modalidade. E me perdoem se me antecipo aqui, mas diante de tanta tecnologia em desenvolvimento que vai trazer cada vez mais objetividades de resposta, são os meios alternativos, os meios consensuais que vão ser reconhecidos como a justiça emocional, a justiça que contempla não uma resposta legal, mas uma resposta que atenda os interesses individuais das pessoas envolvidas no conflito. Excelente. Bom, em função dessa sua última colocação, principalmente de chamar de justiça emocional, que não é aquela justiça fria, né, da lei, da jurisprudência, das fontes normais do direito, é uma justiça humana, não é? A gente poderia dizer que aquele mesmo movimento que a gente vê hoje na medicina, por exemplo, da humanização do médico, a gente poderia estar vendo, então, no direito, a humanização do juiz. Ele não se preocupar apenas em resolver um processo a mais, e se preocupar em atender demandas pessoais, né, que são muito caras, às vezes, às pessoas. Um caro muito mais emocional do que financeiro. Mas, enfim, doutor Alexandre, isso me fez pensar o seguinte: uma alternativa que tem sido muito utilizada, mais na esfera do processo penal, menos na esfera do processo civil, que é onde o senhor atua, que é onde a gente vê mais a possibilidade de adoção desses métodos de solução de conflitos alternativos, consensuais, etc., é a tal da justiça restaurativa, que a gente já teve, inclusive, a oportunidade de conversar sobre ela aqui com um colega seu, magistrado estadual. A gente poderia pensar também na aplicação da justiça restaurativa em demandas do processo civil? Certamente, Heraldo. Olha só,
Dentro de uma justiça restaurativa, há, em princípio, a existência de uma mágoa, de um machucado, de uma provocação dolorosa, a qual, dentro de uma tipicidade legal, nós chamamos de delito, de crime, e, portanto, sancionada com uma pena ali definida dentro de uma lei específica. Porém, essa mágoa, esse sentimento, essa dor, nem sempre está tipificada, ou talvez não seja o objetivo da vítima ver o autor desta questão, dessa causa de sofrimento, penalizado na forma criminal. Então, as práticas restaurativas, ou seja, medidas que buscam compreender a origem da conduta do agressor, entender como ele gerou em si aquela modalidade de comportamento agressivo, fazer com que ele, a partir de uma reflexão disso, possa perceber a intensidade do dano que ele causou, passar a perceber-se como uma pessoa que precisa dominar esse ato de instabilidade para poder relacionar-se melhor, e dentro dessa restauração, dentro desse reflexão de mudança de conduta, ele também possa resgatar em relação à vítima uma certa compreensão e perdão. Não se trata de extinguir punibilidade. A punição pela prática de um delito é autônoma à vontade das partes. Mas o desculpar-se, não apenas como um ato de pedir desculpas, mas de refletir sobre a conduta agressiva e, a partir dessa reflexão, não se permitir repetir e, ao mesmo tempo, encontrar na pessoa da vítima uma compreensão do ocorrido, ajuda a ambas as partes. Eu vou contar uma historinha breve aqui sobre essa questão. Olha só, muitas vezes há no sentimento da pessoa lesada um pensamento colaborativo com o dano. Que foi que eu fiz para que assaltassem minha casa? Que foi que eu fiz para ser vítima de uma agressão física? Então, esse sentimento individual começa a gerar na pessoa da vítima um comportamento defensivo obsessivo. Esse comportamento defensivo obsessivo pode levar a pessoa a não mais sair de casa, a não mais querer se relacionar, a não entrar em ambientes determinados. Ou seja, a vítima sofre, por conta de um ato criminoso, um sentimento de receio tal que ele passa a se privar de sua própria liberdade. Então, imaginemos isso numa relação familiar, em que, nesta relação, uma das partes não consegue se perceber como ofensivo, porque, por motivos estruturados, hoje é um conceito bastante corriqueiro, né? O preconceito estruturado, a agressividade estruturada, que nem sequer se percebe que está sendo agressivo, gera no outro um receio, um desgaste, um temor, de tal ponto que lhe nega até o desejo de voltar a ter novo relacionamento. Quando você traz para um ambiente como esse práticas restaurativas, de reflexão da pessoa do agressor quanto à sua conduta, de compreensão da pessoa da vítima, que não foi ela que causou aquilo, mas uma circunstância eventual, você trabalha numa questão civil, numa questão de família aqui apontada, um procedimento que vai trazer para ambos, se não o retorno de convivência, uma mudança de postura para a construção de novas convivências. Então, hoje, nós entendemos que a construção, a busca, o encontrar de qualquer mecanismo que tenha efetividade nos diálogos são bem-vindas. E olha que a gente lida, entre outras, com o respeito religioso. Em muitas questões, é a autoridade religiosa
que é a pessoa capaz de incidir em partes em conflitos, um momento de reflexão, de restauração, de reencontro. Então, quando a gente fala nesse trabalho, a gente ainda não chegou a esgotar as suas possibilidades. Ao contrário, cada vez mais se identifica. O que nós precisamos, e isso é muito importante, Heraldo, ter o cuidado da filtragem. Não são todos os métodos que resolvem os problemas, não são todas as demandas que são solúveis por soluções consensuais, e nem são todas as pessoas submetidas a esse processo que vão sair dali melhor do que entraram. Então, precisamos ter o cuidado, porque a generalidade pode fazer com que, mal aplicado o procedimento, se crie um desgaste, um descrédito e acabe se abandonando aquilo cujo efeito, dentro das medidas adequadas, é insubstituível. Ok, doutor Alexandre, estamos conversando aqui com o magistrado estadual Alexandre Abreu, que está falando sobre tratamento adequado de conflitos no seu programa Direito no Ar. Bom, doutor Alexandre, uma coisa que sempre me preocupa nessas conversas maravilhosas que eu tenho tido aqui com os magistrados estaduais, porque o programa é da Rádio Timbira, mas tem parceria com o Instituto Mérito, tem parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão, por isso a gente acaba entrevistando todos os operadores do direito, mas principalmente os magistrados. E eu vou lhe ser muito honesto, com uma certa pena de vocês, porque eu percebo que cada vez mais se exige do magistrado. Eu lembro do meu pai, já falecido, que era magistrado estadual, o trabalho que ele tinha para resolver os processos. E àquela época, já se vão muitos anos isso, era só os processos. Hoje o magistrado tem que resolver os processos, tem que ser gestor do seu órgão jurisdicional, tem que se assenhorar das novas tecnologias e equipamentos que ele tem que usar, tem que fazer uma infinidade de relatórios para o CNJ, para o tribunal, para a corregedoria, etc., etc., e ainda tem que estudar. E estudar não apenas o direito, porque isso, claro, sempre teve que estudar, mas estudar, além do direito, assuntos como esse que o senhor está falando. Tecnologia, linguagem, ferramentas de solução dos conflitos e tal. Como é que consegue, doutor Alexandre, conciliar tudo isso? E aí é uma coisa que é bom que se diga para fazer justiça aos magistrados, que muita gente diz assim, juiz tem 2 meses de férias por ano, mas esquece de tudo isso que o juiz faz, esquece que juiz não tem hora extra, esquece que juiz tem plantão, que quando é no interior ele é juiz de domingo a domingo. Então, como é que concilia tudo isso, doutor Alexandre, e ainda tem que conciliar com a vida pessoal? Vocês têm a possibilidade, é o seu caso, por exemplo, de dar aulas. Como é que consegue, doutor Alexandre, fazer tudo isso ao mesmo tempo? Bom, Heraldo, olha só, você tocou num assunto bastante polêmico, né? Afinal de contas, a gente tem tentado compreender a modernidade. Por exemplo, eu sou juiz desde 97, e no ano de 97 eu tive a felicidade de ser recordista de sentenças. Naquele ano, se eu não estou enganado, eu consegui dar 464 sentenças. Olhem só, um ano, 464 sentenças. Hoje, nós estamos com uma média mensal de 1.300 sentenças. Então, a gente precisa compreender que, entre as exigências que o tempo trouxe para a gente há 26 anos atrás, como é o caso que eu aponto aqui para vocês, e hoje, a gente se distancia enormemente. Se distancia por diversos fatores, entre eles a tecnologia, a que mais aponta para esse caminho. E quando você fala em estudar, isso é extremamente sério. Porque nós estamos, a um só tempo, e isso é importante que se diga, dando uma solução para um caso de família em que ali o efeito da convivência paterna ou materna com a criança pode repercutir ao longo do caminho numa
fragilidade, num embrutecimento ou num efeito deletério que vai atingir diversas pessoas a partir de uma má solução orquestrada, como também exige, ao mesmo tempo, o conhecimento técnico-científico para saber se determinado medicamento, que é excessivamente caro e que pode comprometer uma rede pública municipal de saúde, deve ser ministrado para alguém em favor de um risco de morte. Então, a gente lida ao mesmo tempo com temas tão díspares. E o que está apontando para o nosso futuro? Daí, você trouxe um problema, eu vou lhe apontar uma sugestão de resposta. O Conselho Nacional de Justiça instituiu o Núcleo 4.0. O que é o Núcleo 4.0? Núcleo 4.0 é uma reunião de juízes que vão lidar com um único tema. Tema de saúde, tema bancário, tema de fazenda pública, tema de família, tema de combate ao crime organizado, em toda a jurisdição do tribunal. Então, imagine o juiz da cidade mais distante da capital, que é Alto Parnaíba, mais de 1.600 quilômetros de distância, tendo que enfrentar um tema de saúde que o provedor daquela pendência é o Estado, em que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Fazenda, o recurso financeiro está na capital, resolvendo esse problema à distância em caso de urgência. Quando a gente fala numa justiça núcleo 4.0, essa demanda de Alto Parnaíba se desloca para a equipe de São Luís, e essa equipe de São Luís gere esse problema com juízes especialistas, com estruturas especializadas, com capacidade de resolução muito mais eficiente. Então eu mostro com esse detalhe, Heraldo e demais ouvintes, que um passo muito próximo da melhora de qualidade, de eficiência da prestação jurisdicional pode ser esse. O rompimento de um conceito que é muito caro ao direito, que é chamado de competência territorial, ou seja, a identidade do juiz do meu problema está próximo de mim, que é o juiz da minha comarca, para um deslocamento. Ao invés de ser o juiz próximo de mim, o juiz da minha comarca, aquele com quem eu tenho a capacidade de me encontrar na hora de ir na feira, porque todo mundo passa na feira para comprar o seu alimento, não mais ser este, mas ser um juiz que pela distância, mas com os recursos cabíveis, se encontram mais capacitados de resolver a minha questão. Isso é tratamento adequado de conflito. Isso é tratamento adequado de conflito dentro do ambiente judicial. Isso é oferta melhorada de serviço para a sociedade. Então, a gente começa a trazer essas questões como questões de uma justiça de futuro, onde a competência, a qualidade, a capacidade da pessoa que vai enfrentar o tema assegura um resultado mais efetivo e eficiente para o cidadão. Então, eu te daria essa resposta. Nós estamos em transformação, porque não vamos imaginar, com tanta tecnologia, que juízes consigam dominar saúde, educação, família, crime comum, crime organizado, alta tecnologia para dar respostas a todas as demandas sociais. Então, estamos estruturando a justiça com essa característica moderna de especialização e soluções mais eficientes. Perfeito. Conversamos hoje aqui no Direito no Ar com o doutor Alexandre Abreu, que deu uma aula aí para a gente do que seria o tratamento adequado de conflitos, abrindo um leque aí, né, de opções, diversas opções, algumas já bastante conhecidas, outras completamente novas,
de alternativas para a resolução dos conflitos jurídicos entre as pessoas. Doutor Alexandre, a gente agradece mais uma vez a sua participação, o senhor sempre pronto a colaborar conosco aqui na Rádio Timbira, não só no Direito no Ar, em outros programas também, sempre se colocando disponível para explicar para a sociedade a atuação do magistrado, as mudanças pelas quais a justiça e o processo estão enfrentando. Então, a gente agradece muito a isso e abre espaço, então, para suas considerações finais. Amigo Heraldo, demais ouvintes e, em especial, estudantes do curso de Direito, quero dizer a vocês que tenho profunda crença de que a sociedade ainda terá necessidade de encontrar profissionais qualificados nas mais diversas vertentes para ajudá-los na solução de seus problemas. Recomendo que conheçam, que experimentem, que estudem e aprendam os meios adequados, os meios alternativos, as soluções consensuais. O universo da aprendizagem jurídica não se esgota. Não tenham medo da tecnologia. Mas, por favor, não se esqueçam de se preparar. O mundo precisa de pessoas capazes. E que façam a diferença. Perfeito, doutor Alexandre Abreu, mais uma vez, muito grato. Até a próxima, porque eu tenho certeza que o senhor voltará aqui. Como eu disse no início do programa, o senhor já é sócio, nos ajuda demais com essa proposta do programa, que é levar o direito de forma descomplicada ao ouvinte da Rádio Timbira. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje voltamos a falar da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, uma iniciativa inspirada em um movimento internacional chamado 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Neste programa, vamos aprofundar um pouco mais a questão da pluralidade nos tribunais e da ampliação da participação feminina no Poder Judiciário. Neste seminário organizado pelo CNJ, pode-se ver uma cena historicamente raríssima. Na mesa, lado a lado, estão a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura.
2 mulheres à frente da cúpula do judiciário brasileiro. Mas o diagnóstico da participação feminina no poder judiciário mostra outra realidade no país como um todo. Em 2018, elas eram mais de 51% da população brasileira, mas ocupavam menos de 39% das vagas de juízes. E as magistradas exerciam, no máximo, 30% dos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor ou ouvidor de justiça. Nós ainda temos uma discriminação, ainda que velada em algumas situações, mas não explicaria, por exemplo, um determinado tribunal, que está mapeado na pesquisa, com mais de 50 desembargadores, que nunca teve uma mulher promovida por merecimento na carreira, né, e que hoje só tem uma mulher que é oriunda do Ministério Público. E um outro tribunal que recém agora, esse ano, existe desde a Constituição, o Tribunal Regional Federal, recém esse ano admitiu uma mulher promovida por merecimento na carreira também. Então, não se explica, porque as mulheres estão ingressando, o primeiro degrau da carreira, as mulheres estão fazendo concurso, estão sendo aprovadas, mas não se vê uma progressão na carreira semelhante à dos homens. Então, nós temos sim um problema, uma discriminação ainda aí que precisa ser enfrentada. É por isso que o seminário Mulheres na Justiça propôs novos rumos para a resolução do CNJ, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Apesar de alguns avanços que a resolução proporcionou, as mulheres querem muito mais. Nós também precisaríamos ter políticas repensadas na movimentação das magistradas na carreira. Normalmente, as pesquisas revelam magistradas com filhos que acabam não se movendo de cidade porque não podem sair de perto da família ou porque não podem sair de perto do marido, e com isso elas não se promovem, e elas, então, não se promovendo lá na base, elas também não chegam ao tribunal. Então, nós precisaríamos repensar a forma de promoção nas carreiras da magistratura, pensando na particularidade das mulheres. A ministra Maria Tereza de Assis Moura lembra que, além de ser uma política do CNJ, a igualdade entre os gêneros é uma determinação constitucional e um compromisso internacional firmado pelo Brasil. O alcance da igualdade de gênero e o empoderamento feminino constituem também pilares do ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, que visa, dentre outras ações, a garantia da participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida pública, econômica e política. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro, ministra do TSE. Também com Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ainda Terezinha Caserta, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a ministra Maria Cláudia. Ministra, as mulheres, de uma forma geral, têm o papel, têm o espaço que merecem, que deveriam ter no judiciário brasileiro? Olha, infelizmente ainda não é? A mulher, ela não tem o espaço que ela merece e que a sociedade precisa em nenhum ambiente de poder. Então, não falo apenas do poder judiciário, falo dos espaços de poder como um todo. As mulheres, elas são mais de 53% do eleitorado brasileiro e, presentemente, nós somos 17% a 18% do Poder Legislativo Nacional, e também somos 17% a 18%, por exemplo, dos tribunais superiores. E isso revela, então, uma camada enorme da nossa sociedade. Na verdade, nós não somos uma minoria, nós somos uma maioria minorizada, nós somos a parte da sociedade que paga a conta, que gira a economia, que está na base da magistratura nos concursos públicos. Nós estamos falando da parcela da sociedade que é a maioria dos inscritos na Ordem dos Advogados Brasileiros, mas, infelizmente, é uma parcela que não se faz representar nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão. Doutora Iris, a senhora ocupa uma posição de relevo, é presidente de um tribunal de justiça. Foi fácil chegar até aí? Bem, eu digo que não foi fácil, mas, na verdade,
tudo o que nós nos propusemos a fazer, as nossas metas, as nossas diretrizes, os nossos sonhos, nós nos empenhamos para tanto. E nesta fase, eu estou há 17 anos no Tribunal de Justiça. Nesta fase em que eu resolvi concorrer à presidência do Tribunal de Justiça, eu obtive muito apoio dos meus colegas, tanto de primeiro quanto de segundo grau, e isso foi definitivo para mim, foi de suma importância. Então, realmente, eu estou num desafio muito grande, sou a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça em 148 anos de sua existência, mas posso dizer que estou nesse enfrentamento muitíssimo bem acompanhada por um número enorme de colegas, de servidores, que, assim como eu, vestem a camiseta da justiça. Doutora Terezinha, as barreiras que as mulheres em geral enfrentam, seja no judiciário ou em qualquer setor da vida da sociedade, mas hoje nós estamos tratando especialmente da questão do judiciário, são explícitas, são sutis. A senhora pode nos contar a sua experiência pessoal, que tipo de barreiras a senhora enfrentou? Como elas se manifestam? Elas são claramente muito sutis, não é? Nós não encontramos uma resistência aberta, franca e leal. Nós temos que nos esforçar muito para chegar onde chegamos, assim como a desembargadora Iris, eu fui presidente do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, estou na magistratura também há quase 35 anos, e o que acontece conosco e com todas as mulheres é que nós temos que ser muito melhores, nós temos que nos esforçar muito mais. Nós temos hoje, como média, quase 40% de mulheres na magistratura, mas sempre nos graus inferiores é que encontramos o maior percentual. Quando vamos subindo na carreira, esse percentual vai diminuindo entre desembargadores, de 25% a 30%, em tribunais superiores não chega a 20%. As promoções também sempre privilegiam mais homens, e as convocações em tribunais, e também convocação para exercício de funções administrativas, enfim, em todos os segmentos as mulheres encontram mais dificuldade e, portanto, têm que mostrar muito mais a sua capacidade, o seu mérito, para poder chegarem onde os homens não encontram essas dificuldades pelo simples fato de serem homens. Nós encontramos por sermos mulheres. Dona Maria Cláudia, a situação hoje é melhor do que era, digamos, há 10, 15, 20 anos atrás? Eu imagino que sim, mas quem pode falar melhor é quem convive com o problema. Então, eu pediria que a senhora nos desse um quadro sobre isso e mais, que a senhora nos dissesse quais são os caminhos que deveriam ser trilhados ainda, quais são as barreiras que precisam ser derrubadas. Há muitas dúvidas, eu preciso ser muito franca. Se o ritmo com que avançamos é um ritmo suficiente para superar esse gender gap que marca os espaços de poder como um todo, e em especial o poder judiciário. Terezinha, eu recebi da JUF Mulher uma pesquisa interessantíssima, elas entregaram à época ao ministro Fachin no Tribunal Superior Eleitoral, e ele me convidou na condição de coordenadora do TSE Mulheres, que nós temos lá no nosso tribunal, e o estudo que as meninas da JUF Mulher nos apresentam preocupa. Por quê? Porque ele mostra que o volume de mulheres na base da Justiça Federal está aumentando gradualmente, com o concurso público nós temos cada vez mais mulheres aprovadas juízas de primeira instância, mas o ritmo de promoção para a segunda instância, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, ele não está aumentando, ele não está acompanhando esse aumento de mulheres na base. Porque a gente poderia imaginar, né, que com o passar do tempo, o número de mulheres em segunda instância e, consequentemente, na cúpula do judiciário brasileiro, nos tribunais superiores, isso gradualmente iria aumentando à medida em que as mulheres iriam ocupando a base da magistratura de forma mais intensa. Mas esse ritmo e essa pesquisa me chamou muita atenção, porque é muito comum a gente escutar, olha, tenha paciência histórica, com o tempo as mulheres estão sendo cada vez mais numerosas nos bancos das universidades, na base da magistratura, tenha paciência que essa progressão virá.
Mas essa pesquisa da JUF Mulher nos trouxe que o ritmo de promoção de mulheres não está acompanhando o ritmo de crescimento de mulheres na base. Então, respondendo à pergunta, eu acho que estamos, sim, caminhando e evoluindo, mas, infelizmente, não no ritmo necessário, no ritmo que a história nos impõe de ampliação de mulheres na cúpula, porque é muito difícil a gente falar de legitimidade de processo de tomada de decisão se nós não temos uma parcela significativa das mulheres representadas nos órgãos que tomam essas decisões. E olha que eu nem estou falando aqui, já encerro, nas muitas mulheres. Porque quando a gente fala de mulher, você tem que fazer uma outra pergunta. De que mulher você está falando? Né? Nós estamos falando da mulher branca, e nós temos aqui a presidente Iris, que não apenas é a primeira mulher a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como é uma mulher negra. E quando a gente vai olhando as camadas e camadas de mulheres, as camadas e camadas de opressão, porque nós não somos um bloco monolítico, nós vamos ver que essa subrepresentação, a depender da interseccionalidade, é ainda mais profunda e mais cruel. Doutora Iris, e como é que se resolve isso? O que é preciso ser feito? O CNJ, a gente sabe, tem preocupação com o tema, tem normativas sobre isso, há alguns avanços, talvez seja possível a gente reconhecer, mas há entraves. A doutora Maria Cláudia acabou de apontar com base naquela pesquisa. Como é que se avança? Como é que se dá um passo à frente? O que é preciso ser feito para que a mulher ocupe o espaço que lhe é devido no judiciário brasileiro? Por favor, doutora Iris. O número de mulheres no Poder Judiciário, especialmente nos tribunais, no segundo grau, nos tribunais superiores, ainda é reduzido. Nós precisamos dar visibilidade a isso. O CNJ fez agora aquele encontro maravilhoso, Mulheres na Justiça, dando muita visibilidade a isso, nos dando local de fala, o Conselho Nacional de Justiça, né? Órgão de poder. Então, o que nós precisamos é isso, é usar quem realmente pode nos colocar na vitrine e nós chamarmos os homens para ouvirem das nossas queixas, não é? Da nossa situação, do quanto nós precisamos ainda seguir. E precisamos deles, precisamos do apoio e do respeito deles. Nós queremos espaço, queremos igualdade, queremos paridade. Nós temos, enquanto candidatas, num concurso público de provas e títulos, uma vez aprovadas, e o número de aprovadas é significativo, nós queremos uma carreira, concorrer com os homens no mesmo patamar, paridade. Doutora Terezinha, a doutora Iris falou em paridade. Não seria o caso de se estabelecer um mínimo de participação das mulheres em todos os níveis de justiça, em todos os ramos de justiça? Não seria o caso? A evolução é muito lenta e é preciso que haja ações afirmativas que são autorizadas e estimuladas pela Convenção sobre as Mulheres da ONU, também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS número 5, que sejam instituídas, nós chamamos hoje de metas de paridade, que é necessário que haja, vamos assim dizer, de cima para baixo, uma recomendação e, quando possível, até alterações legislativas, para que haja uma imposição dessas medidas, porque senão, nesta velocidade tão lenta, nós demoraremos muito a chegar. Então, tem se trabalhado muito nesse sentido, o próprio CNJ já instituiu recomendações, por exemplo, para composição de bancas de concurso, para que haja uma paridade de representação feminina, porque ao longo dos anos se vê uma baixa presença das mulheres em bancas examinadoras para concurso de ingresso para juízes, e com isso nós vemos que o número de ingressos de mulheres aumenta muito lentamente, em alguns segmentos de justiça até diminui, porque as dificuldades para as mulheres nas carreiras é muito maior, porque normalmente tem que se remover ou se promover para locais distantes, e na nossa sociedade patriarcal é sempre a mulher
que arca com a situação dos filhos, né? E isso acaba sempre prendendo mais a evolução na carreira. Quero enfatizar isso que a Terezinha falou, das iniciativas do CNJ, de ampliação da presença feminina nas bancas examinadoras, nas comissões de promoção. Um outro aspecto que eu gosto muito de destacar, que é importante, é nos eventos. O judiciário faz eventos, congressos, e não é incomum a gente encontrar mesas de painelistas somente compostas por homens brancos. Parece que não tem nenhuma mulher especialista para falar naquela matéria, e para combater isso, o CNJ criou um banco de talentos por área do direito, com uma lista de mulheres espetaculares, extraordinárias, para a gente dar visibilidade ao talento feminino. Eu aqui também não poderia deixar de registrar, você me perguntou como fazer para que as mulheres subam na hierarquia judiciária, eu não poderia deixar de registrar que eu mesma sou fruto de uma ação afirmativa, eu ocupo uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas, e nós sabemos que quem escolhe o jurista é o presidente da República a partir de uma lista tríplice formada pelo Supremo. E no meu caso, o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, encaminhou para o presidente uma lista com o nome de 3 mulheres. E aí não tinha jeito. Uma mulher ia ser nomeada, e para você ver que fazia quase 10 anos que nenhuma mulher era nomeada ministra. Então, foi uma iniciativa pioneira, garantista e inclusiva do Supremo Tribunal Federal, que já se replicou agora no TST, o Tribunal Superior do Trabalho também mandou para o presidente da República uma lista com 3 mulheres, o que invariavelmente assegurou mais um assento feminino no tribunal. E de iniciativas a gente vai avançando. Evidentemente que para algumas cortes, como por exemplo o Superior Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, as cortes superiores, que são conformadas pela Constituição, os critérios de indicação e nomeação estão estabelecidos pela Constituição, pode ser necessário, eventualmente, uma alteração legislativa mais profunda, eventualmente uma emenda constitucional, ou muitas vezes não. Basta passar uma leitura sistêmica da Constituição, e nós sabemos que a igualdade é um princípio básico que norteia a nossa Constituição da República, para que a gente tenha, então, a partir do braço do CNJ, que tem, sim, sido um protagonista, a gente precisa reconhecer, Iris e Terezinha, o papel timoneiro do CNJ nessa ampliação de espaço feminino em todo o poder judiciário. Eu digo que vai não apenas da composição de tribunais, vai até a participação em eventos, nessa simbologia toda de presença feminina. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, da doutora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e também de Terezinha Caserta, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigado, portanto, às 3. Agora, retomamos o nosso quadro Por Dentro do CNJ. Vamos conhecer melhor o conselheiro Giovanni Olson, que tomou posse em maio deste ano. Olson é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com sede em Santa Catarina. É gaúcho de Santana do Livramento, tem 51 anos e é doutor em Direito. A escolha do direito. Eu, no início, não tinha muita convicção em relação ao direito, pensei em seguir outras carreiras na área internacional, mas depois ingressei no direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir dali também comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho como servidor. Isso foi me levando a um caminho já consumado dentro da instituição judiciária e particularmente na Justiça do Trabalho. Depois da graduação em Direito, eu fui fazendo especializações em Direito, fui ganhando cada vez mais gosto pelo desafio e pela importância do direito na sociedade. O acesso à justiça, quem acessa, como acessa, os direitos humanos, como o sujeito é valorizado pelo direito e, se não for, a quem ele recorre. Eu acredito que essa trajetória do direito com as relações internacionais
me permitiu abrir uma perspectiva um pouco mais ampla sobre para que serve o direito e como o direito opera no mundo cada vez mais interconectado, um mundo globalizado. A opção pela justiça do trabalho. Não é apenas justiça, é justiça em contato presente com as pessoas, em carne e osso na sua frente, nas audiências, com os conflitos sempre tensos e intensos das relações de trabalho. Ingressei no Tribunal do Trabalho da 9ª Região do Paraná, onde permaneci um tempo como magistrado, como juiz substituto, e por fim, em 1996, fui aprovado no concurso no Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, 12ª Região, onde estou até hoje, já 26 para 27 anos. A especialização em conciliação e mediação. Eu sempre imaginei que as partes precisavam ser empoderadas e estimuladas a resolver os conflitos por elas próprias. Me parece que isso é um grande avanço civilizatório, um marco de maturidade da sociedade, e eu acredito que no Brasil havia, até certo ponto, há ainda uma carência desse espaço de empoderamento do cidadão para resolver seus próprios problemas com a mediação e a conciliação. O que são o direito e a justiça? Como cidadão, o que nós queremos é ter os nossos direitos preservados. Se eles não forem, nós queremos que se faça justiça. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas ser tratado com educação, ser ouvido, ter seu dia na corte, ter a sua demanda tramitando com velocidade, ter uma decisão justa e imparcial é inegociável. A justiça é o que atende à necessidade dele, resolve seu problema e garante seus direitos. Isso é justiça. O papel do CNJ. O CNJ é um órgão extremamente importante para a justiça brasileira, porque ao mesmo tempo em que ele faz a supervisão, a fiscalização, o monitoramento das atividades dos tribunais, obviamente existem atividades correcionais, atividades de controle disciplinar também, mas o grande papel do CNJ é a formulação, a implementação e monitoramento das políticas públicas. Então o CNJ, de alguma forma, seja pela sua própria composição plural de membros de dentro do Poder Judiciário e de membros de fora do Poder Judiciário, seja mesmo pelos desafios que a Constituição coloca a ele, o CNJ tem um papel de pensar a justiça e a prestação do serviço público de justiça em um novo formato e uma nova matriz. Eu tenho absoluta convicção que o CNJ teve muito mais acertos do que erros na sua trajetória e está dando uma contribuição indispensável não apenas para a harmonização do Poder Judiciário, a efetividade da prestação do sistema de justiça, mas para a demonstração de que o Poder Judiciário é indispensável como poder do Estado brasileiro para a garantia da cidadania e a efetivação da cidadania em questões de saúde, em questões de trabalho, em questões de família, em questões criminais, em todas as áreas, porque efetivamente o Brasil precisa ter uma justiça nacional em todos os sentidos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.